Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai começar o nosso novo projeto com o Express, onde nós vamos desenvolver um pequeno sistema de cadastro de postagens, tá bom? Bom, então para iniciar, tá? Eu tô aqui com aquele código que a gente fez nos módulos passados e eu vou simplesmente deletar essas rotas aqui, certo? E a gente vai começar um novo projeto Express em cima dessa base simples, né? E para começar, eu quero te apresentar um cara chamado Handlebars, tá? O Handlebars, ele é um template engine. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que esse cara aqui, ele dá muitas funcionalidades ao HTML, tá? Você consegue usar estruturas de repetição, consegue usar estruturas condicionais dentro do HTML, tá? E principalmente você consegue exibir dados que vêm do seu back-end no seu arquivo HTML. Ou seja, se aqui no seu JavaScript você tem uma variável chamada nome e o nome é igual a Victor, por exemplo, você consegue ter acesso a essa variável lá no seu HTML e exibir o conteúdo dessa variável lá no HTML. Tudo isso graças ao Handlebars. E nessa aula, já para iniciar, a gente vai aprender a como instalar o Handlebars, tá? E configurar também, principalmente configurar, tá? Então, vamos começar abrindo aqui o nosso terminal, abrindo o nosso CMD, né, no caso do Windows, e vamos chamar o npm install -save express menos o traço, né, handlebars, tá? Legal. E aí ele vai instalar para a gente uma versão específica do Handlebars para o Express. Agora a gente vai criar uma constante aqui que eu vou chamar de Handlebars, que vai receber o nosso módulo Express-Handlebars. Simplesmente dessa forma, tá? Bom, agora a gente precisa configurar o nosso Handlebars. A gente precisa falar para o Express o seguinte: olha só, Express, eu quero usar o Handlebars como template engine. Por que isso? Porque existem muitas e muitas template engines no mercado do Node, tá? Existem muitas opções de template engine, legal? Então a gente precisa falar qual a gente quer usar para o Express. No nosso caso, a gente vai usar o Handlebars, tá? Então, eu vou abrir um comentário aqui, eu vou começar a organizar o código, tá? Que eu vou chamar de config, vou dar um tab, vou abrir outro comentário que eu vou chamar de template engine, e aqui dentro a gente vai configurar o nosso Handlebars, tá? Vamos começar aqui chamando o seguinte, app.engine. Aqui a gente vai falar o seguinte, ó, handlebars. Vamos chamar a variável handlebars. Vamos passar um objeto, default layout, main. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse main, tá? E aqui a gente vai também, a segunda linha que a gente precisa chamar app.set view engine handlebars, tá? Simplesmente isso. Então, basicamente, com essas duas linhas de código, a gente está falando para o Express que nós queremos usar o Handlebars como template engine do nosso projeto. Tá bom? Bom, agora a gente precisa criar uma pasta chamada views na raiz do projeto. Tem que ser exatamente escrita dessa forma. V-I-E-W-S. Views. Tranquilo? Ok. Dentro dessa pasta views, a gente vai criar outra pasta que eu vou chamar de layouts. E dentro dessa pasta layouts, a gente vai criar um arquivo que eu vou chamar de main.handlebars. Agora chegou a hora de eu falar o que é esse main. Esse main é o template padrão da sua aplicação. Simplesmente isso, tá? Simplesmente isso. Você não vai ver muita aplicação nesse projeto, mas nos próximos projetos que a gente for fazer, você vai entender melhor como é que o main funciona. Beleza? Ok. Então, basicamente, aqui dentro desse arquivo main.handlebars, a gente vai fazer o seguinte, ó. HTML5, né? Vai gerar uma estrutura HTML, tá? Basicamente, aqui falando aqui, ó, falando que o nosso default layout vai ser main,
a gente está falando que o nosso layout padrão vai ser o layout main que está dentro da pasta layouts. Então, olha só, aqui dentro da pasta layouts, a gente tem um arquivo chamado main, tá vendo? Que simplesmente é uma estrutura HTML. Não tem muita dificuldade nisso, né? Aqui eu vou dar um título, eu vou chamar de postagens, por exemplo, Node.js. E aqui, ó, eu vou colocar aqui o seguinte, body, tá? Eu vou abrir duas chaves e vou colocar body. A gente vai falar mais sobre esse body na próxima aula, tá bom? Então nessa aula a gente configurou a nossa template engine, tá? E outra coisa que eu quero fazer é configurar a nossa conexão com o banco de dados diretamente aqui do nosso arquivo index.js, tá? Então eu vou simplesmente, ó, copiar o que tem aqui dentro do que a gente fez na aula passada. Então, dentro do arquivo teste.js que a gente fez na aula passada, eu vou copiar essas linhas que criam a conexão com o banco de dados. Eu vou copiar, tá? Vou recortar para falar a verdade. E eu vou colá-las aqui, tá? Dessa forma. Agora, se você quiser, você já pode deletar, tá? Esse arquivo teste.js. A gente não vai mais usar ele. E é isso. Então aqui a gente está se conectando ao banco de dados. Uma coisa legal que eu vou fazer agora é o seguinte, tá? Eu vou pegar esse cara. Deixa eu recortar esse cara aqui. E aqui dentro, ó, eu vou criar um outro comentário que eu vou chamar aqui, ó. Conexão com o banco de dados MySQL. E aqui eu vou colar esse código para que a gente tenha uma aplicação organizada. Legal? Então nessa aula a gente configurou a nossa template engine, tá? E na próxima aula a gente vai começar a criar as nossas primeiras rotas aqui dentro do Express, tá bom? Então eu te vejo na próxima.